edificando-vos. Sabe, o que Paulo usou a palavra edificar e o que Judas, ele usou aqui, é a mesma palavra, oikodomeu, que significa a mesma coisa. Significa construir, erigir, significa estruturar, significa lançar os alicerces, significa recarregar, significa fortalecer, significa isso. E nós precisamos colocar isso na nossa vida, sabe, gente? Deixa eu te falar uma coisa, eu não posso ter uma oportunidade de pregar em algum lugar e não contar isso para as pessoas de algo que Deus fez na minha vida, como Ele mudou a minha vida, como Ele chacoalhou a minha vida, porque eu vejo muitas pessoas estão por aí sem ver as coisas acontecer, elas não têm testemunho, mas quando a gente começa a falar para elas na verdade sobre esse assunto, as pessoas começam a praticar e elas começam a ver testemunhos, sabe? Isso está disponível para todos nós. Está disponível para você, está disponível para mim. Deus nos deu isso e Ele quer que energizemos o nosso espírito. Ele quer que nós oremos em outras línguas para ver acontecer, para ver funcionar, para ver a fé ser. Oh, meu Deus do céu, nós precisamos prestar atenção nessa mensagem. Começar, amém, gente? Vocês estão com expectativa? Muita ou pouca? Sabe que Deus gosta de superar a expectativa, né? Ele sempre faz isso, ele supera, mas precisa existir a expectativa para que possa ser superada, amém? Então vamos começar, e hoje eu vou estar falando sobre recarregando a bateria no Espírito. E é fácil falar sobre isso, dando exemplo e fazendo um paralelo com aquilo que nós usamos bastante, né? Um celular, todo mundo tem um celular, né? E hoje também tem bastante carro a bateria, não é verdade? E nós sabemos que o seu celular, ele pode ser o melhor celular da época. Ele pode ser aquela grande potência, cheia de excelentes aplicativos, maravilhosos. Mas, se você não colocar para carregar, você sabe o que vai acontecer, não é? Você não vai conseguir usar tudo aquilo que você tem no seu celular, não é verdade? Sim ou não? Certo. E sabe, nessa vida, nós ficamos esgotados com muitas coisas. No dia a dia mesmo. Só de existir e estar na terra, você já gasta energia. E muitas vezes essa energia é gasta de diversas formas. Nós temos trabalho, família, coisas e pressões, e nós temos, né, notícias, e nós temos pessoas trabalhando às vezes contra nós, e nós temos tantas coisas que nos desgasta e nos esgota. Sim ou não? Acontece com todos, não é verdade? Sim ou não? Acontece com todos. E todos nós chegamos ao final do dia, né? E já está cansado e precisa recuperar as forças físicas, mentais, né, emocionais, e também as forças espirituais. Todos nós precisamos recarregar a bateria. Todos nós precisamos renovar as forças. Todos nós precisamos fazer isso. Mas o que acontece muitas vezes é que alguns recarregam e outros não. Agora, pensa numa coisa comigo, talvez o seu celular seja aquele que ele aguenta até mais do que 24 horas, eu não sei. Talvez você tenha um celular bem bacana com relação à bateria, e ele sustenta bastante, mas você sabe que depois de 2 dias, mesmo que for o melhor celular, com a melhor bateria, depois de 2 dias ele vai precisar ser carregado. E se você não carregar, não vai dar para usar tudo aquilo que você tem. Amém? Vocês estão comigo? E deixa eu te falar mais um pouco aí nesse sentido. Veja, se você tem, como eu estou dizendo, um celular e ele durou o mais que talvez chega aí umas 36 horas, eu não sei se tem algum celular assim. A minha esposa tem um celular, ela tem 2, mas um dos celulares que ela tem, ele dura bastante mesmo. Dura bastante. E mesmo assim ele não chega a 48 horas. Agora pensa em ela tentando usar esse celular sem carregar por 4, 5 dias, 6 dias, 7 dias. Esse celular simplesmente não vai valer para nada, a menos que ele seja conectado na fonte
de energia. Amém? Agora, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, 2 Coríntios 4, 16, diz assim: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. O nosso homem interior se renova de dia em dia. Agora veja, em Isaías capítulo 40, versículo 29, Isaías 40, 29, diz assim: faz forte ao cansado, faz forte ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. E é interessante que o texto cita os jovens e os moços. Os jovens e os moços. Sabe, no que diz respeito a forças físicas, é óbvio que as pessoas mais jovens têm mais força e mais vigor do que os mais velhos. É talvez por isso que o texto está fazendo menção diretamente aos jovens, até mesmo aos jovens e aos moços. Mas o que o texto está realmente querendo dizer, e talvez você não tenha parado para pensar nisso, é que as forças espirituais, elas são iguais para o adulto e para o jovem. E sabe, todos nós, como eu comecei falando, todos nós nos desgastamos. Todos nós precisamos renovar as forças. E é por isso, e é sobre isso que eu quero falar com você essa manhã. E nesse sentido, eu quero que você pense que você está incluído, que você está envolvido em tudo que vai ser falado. E se você está envolvido, então eu não estou pregando uma mensagem para quem não veio, eu não estou pregando uma mensagem para o seu vizinho, eu estou pregando hoje e vou pregar uma mensagem para você, para te ajudar. Então eu quero que você me ouça como alguém que está muito interessado em saber o que fazer e como fazer para renovar as suas forças. E eu vou te falar mais algo importante. Sabe, as pessoas, nós estamos no século da depressão, as pessoas ficam depressivas, né? As pessoas entram em depressão. E de onde vem isso? De onde vem? Por que vem? Sabe, a depressão, ela tem alcançado o ser humano e muitas vezes tem alcançado as pessoas na igreja. E na igreja é o lugar... Eu digo na igreja no meio do corpo de Cristo. É o lugar onde isso não deveria acontecer, mas nós sabemos que acontece, sim ou não? Pessoas ficam depressivas na igreja. E sabe, nós sabemos também que a falta de informação, a falta de conhecimento é a destruição das pessoas. E se alguém está na igreja, o lugar aonde ela deveria aprender, saber e entender sobre essas coisas de como renovar as forças, e mesmo assim ela está perdendo as forças e está entrando em depressão. Então, das duas uma, ou não está sendo ensinada ou não está prestando atenção. Não há duas formas de... Veja só o que eu vou te falar. Se você prestar atenção no que eu vou te dizer hoje, o seu celular, por assim dizer,
ele vai estar sempre carregado, você praticando o que você vai ouvir. Amém? Você vai carregar todos os dias, e todos os dias você vai poder usar. Todos os dias você vai usar o que há de melhor nesse celular, por assim dizer. E sabe, como eu estava falando, o celular ele tem vários aplicativos, e alguns são muito bons mesmo. E no que diz respeito ao ser humano, cada um tem dons, talentos, habilidades. Cada um tem algo especial e algo que pode abençoar a vida de alguém. Cada um de nós tem isso. Só que isso eu vou chamar como se fossem aplicativos. Só que esses aplicativos que há em nós, essas habilidades que há em nós, essas capacitações, capacidades que há em nós, não vão ter valor se nós estivermos fracos. E muitas vezes está acontecendo isso e as pessoas estão fracas e não conseguem ser uma bênção nem para elas e nem para os outros. Você está interessado em ouvir nesse sentido? Sim ou não? Ok, então eu vou para algo que foi dado para nós. Deixa eu te dizer isso. O texto de Isaías que eu acabei de ler, você sabe, ele está numa aliança inferior, antiga, uma aliança passada, uma aliança que não é a nossa aliança. E nessa aliança antiga, passada, diz que os que esperam no Senhor renovarão ou renovam as suas forças, correm com asas como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Nessa aliança. Agora, nós sabemos disso, que nessa nova aliança que estamos, nós temos algo superior, nós temos algo melhor. Quantos sabem? Sim, nós temos, mas nós precisamos prestar atenção no que foi falado e no que foi escrito para nós, para que possamos usufruir, desfrutar de toda bênção e benefício que é essa nova aliança. Sabe, gente, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe a história daquele homem chamado Pedro, que ele era um cara ousado, ele era um cara, sabe, ele queria ir para cima. Ele chegou para Jesus e disse: todo mundo pode te abandonar, eu não vou. Sabe, ele era esse tipo de pessoa, sabe, ele disse: eu não vou abandonar o Senhor nunca. E nós sabemos a história, que apesar de todo esse desejo de fazer a vontade de Deus, agradar a Jesus, chegou na hora H, ele recuou. Quantos sabem disso? Mas Jesus não nos deixou desamparados. Jesus disse para Pedro, nesse momento em que ele estava prometendo: você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Mas não se turbe o coração. Creia em Deus. Crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas e eu vou preparar lugar. Eu vou preparar lugar. E sabe, muitas vezes eu pensava que quando Jesus falou isso, ele estava dizendo que ia preparar lugar no céu. E quanto sabe que não era sobre isso que ele estava falando? Vou preparar lugar. Era um lugar em Deus, um lugar em Cristo, um lugar no reino, um lugar de força e de habilidade. E esse mesmo Pedro, que acabara de negar a Jesus, e Jesus falando essas coisas com ele, ele disse para os discípulos: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Capacitação sobrenatural. Capacitação sobrenatural. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. 1 Coríntios 14, 4. Eu vou ler o 2 e depois eu leio o 4. O versículo 2 e depois eu leio o versículo 4. Diz: pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala segredos divinos. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica. A si mesmo se edifica. O que fala em outras línguas a si mesmo se edifica.
Essa palavra edificar é uma palavra grega oikodomeu, e ela significa fortalecer, se robustecer, criar uma base, uma estrutura. Então, Jesus, ou Paulo está escrevendo pelo Espírito, e ele está dizendo que o que fala em outras línguas, a si mesmo se fortalece, a si mesmo se constrói, a si mesmo se robustece, a si mesmo se fortalece. Nós temos algo poderoso que foi dado para nós para nos fortalecer, nos recarregar. Kenneth Hagin, pregando essa mesma mensagem que eu estou falando hoje, ele disse que essa palavra edificar, ela também pode ser traduzida por recarregar, como recarregar baterias. E como nós temos esses aparelhos, como citei, é fácil entender nesse sentido o que está querendo dizer o texto. O que fala em outras línguas, a si mesmo se recarrega. O que fala em outras línguas, a si mesmo se recarrega. Sabe, queridos, eu não sei como você pensa, como você vê esse assunto que estou propondo hoje à noite, o assunto do orar em outras línguas. Mas como eu estava dizendo para você, foi dado para nós uma aliança melhor, superior. Na velha aliança, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Na nova aliança, essa coisa ela tem que ser algo superior e algo melhor. Então nós temos algo superior e melhor ainda. E se lá já era renovada as nossas forças, imagina o que acontece quando nós pegamos o que Deus disse e saímos para praticar o que Ele está falando. Deixa eu te falar uma coisa, se você prestar atenção na palavra de Deus, a palavra de Deus vai te sustentar. E nós precisamos nos atentar para isso, que foi dado algo para nós, e nenhum de nós pode ter desculpa de andar em depressão por causa disso, por causa daquilo que me aconteceu, por causa daquela outra coisa, sabe? Eu estou cansado, sabe? Eu não consigo ter força, sabe de uma coisa, pastor? Você não me entende. Deixa eu te falar uma coisa, pode ser que eu não entenda você, mas eu entendo a palavra de Deus. Eu entendo que a Bíblia promete nos recarregar, nos edificar, nos fortalecer, e não há desculpa para nenhum de nós andar como crente, sabe, galinha da Angola, tô fraco, não é para você isso. Nós temos que ser aquelas pessoas que vão sair por aí com toda a força. E melhor do que no Velho Testamento, porque se no Velho Testamento eles correm e não se cansam o caminho, e não se fatigam, ei meu Deus do céu, o que está prometido, o que está garantido para nós nessa nova aliança? Deixa eu te falar uma coisa. Eu comecei a ler os livros de Kenneth Hagin em 1994. E sabe, eu cresci numa igreja pentecostal que não tinha esses ensinamentos que nós temos aqui no Verbo da Vida. Graças a Deus por aquela igreja que ganhou a minha família para Jesus. Graças a Deus por ter pego a gente. E obrigado por isso, eu agradeço a Deus. Mas sabe, eu não posso negar que faltava algumas coisas muito importantes. E quando eu comecei a ler os livros de Kenneth Hagin em 1994, eu senti o que a maioria de vocês já sentiu. Cara, que Bíblia é essa? Onde está? E quando eu comecei a ler aqueles livros, e ainda estando naquela igreja, eu lia, e aquele negócio, sabe, aquelas coisas falavam comigo. Aquelas coisas, de alguma forma, me abençoavam. Mas eu tenho uma triste notícia para te dizer. Que mesmo depois de ter começado a ler os livros do Hagin, eu passei ainda quase 11 anos sem aquilo funcionar para mim. É muita coisa, não é, gente? Quase 11 anos sem aquilo funcionar para mim. Pouca coisa funcionava, mas é pouca mesmo. E qual é o problema? O erro estava na mensagem?
Sabe, eu estou querendo falar sobre algo que pode ser que esteja acontecendo com você, e você esteja vendo as pessoas, sabe, contando testemunhos. As pessoas estão contando sobre vitórias. As pessoas estão contando sobre como elas estão fortes em Deus, fortes na vida de oração, forte na caminhada com Deus. E 11 anos depois eu entrei no Rema. 11 anos depois também eu fui para uma igreja Verbo da Vida. E quando eu estava sentado naquela escola, ainda com a vida daquele jeito, ouvindo aquelas mensagens poderosas, e não tem como negar que aquilo é tão poderoso, que estava me abençoando de alguma forma. Mas eu comecei a olhar para um lado, eu comecei a olhar para o outro lado, e eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa, mas o que fazer? Sabe, eu sempre fui uma pessoa de oração, eu sempre fui uma pessoa de leitura, uma pessoa de ouvir as pregações. Eu sempre me interessei por isso, mas sabe, eu olhei e não está acontecendo, cara. Não está acontecendo. Mas naquele ano de 2005, aquelas coisas já vinham falando comigo, mas quando os professores se levantavam, igual nós fizemos aqui nesse culto hoje, e você vai ver isso nas igrejas do Verbo da Vida, vamos levantar, vamos orar um pouco em outras línguas. Eu entrei nessa igreja, as pessoas estavam orando aqui, orando em outras línguas, vamos orar um pouco em outras línguas. Você vai ouvir isso sempre nas igrejas do Verbo da Vida. Alguém estava aqui orando e disse, vamos orar um pouco em línguas. Depois sobe o pastor, vamos orar um pouco e cantar agora em línguas. Nós vamos ouvir isso sempre no Verbo da Vida. E quando eu estava ali, eu comecei a prestar atenção. Sempre eles pedem para orar um pouco em línguas. Vamos orar um pouco em línguas. Vamos orar um pouco em línguas. Eu pensei, orar um pouco em línguas. E eu comecei a me lembrar dos livros do Kenneth Hagin. E eu comecei a me lembrar das falas do Kenneth Hagin sobre esse assunto. Eu pensei, eu acho que tem alguma coisa aí. Eu acho que tem alguma coisa sobre orar em outras línguas, e se tem, eu vou descobrir. E sabe, eu comecei a fazer uma busca para tentar descobrir o que há nesse negócio de falar em outras línguas. Eu não sabia o que eu sei hoje. Então, você tem que pensar que eu estava realmente começando a aprender, ou ganhando, Deus tinha ganhado a minha atenção. E eu comecei a estudar, procurar alguém que ensinasse, que pregasse sobre o assunto. E na época o YouTube não era como é hoje. Eu acho que em 2004 não tinha YouTube, tinha? 2004 acho que tinha pouca coisa. Então, nós não tínhamos as mensagens que você joga oração em línguas no YouTube e aparece Edson Conceição e mais uma série de pessoas. Não tinha. Então eu pensei, e agora? Eu preciso estudar isso. Mas o meu irmão, ele tinha um livro pequenininho, fininho, de um homem chamado Dave Robertson. E eu peguei aquele livro para ler, Andando no Espírito. E sabe, aquilo foi uma revolução. Agora, eu resolvi fazer aquilo. Eu já orava, mas eu não orava em outras línguas. Eu era batizado no Espírito Santo desde 1994, mas eu não orava em outras línguas. Então eu resolvi, eu vou entrar nisso. Eu vou começar. E se realmente funciona como o Dave Robertson está dizendo, então vai funcionar para mim. Sabe, eu já tinha tentado muitas coisas. Então, tentar sobre orar em outras línguas, e o Dave Robertson disse, você só precisa ter uma boca e uma vontade para fazer. Só precisa ter isso. Eu tinha uma boca e uma vontade para fazer. Sabe, eu não tinha emprego, mas eu tinha uma casa e eu tinha uma cama que eu podia me deitar ali, colocar um MP3 no ouvido e eu ficava ali orando em outras línguas e ouvindo aquelas pregações. E deixa eu te falar uma coisa e você vai entender tudo agora. Tudo aquilo que eu estava vivendo desde 1994 era muito importante para a minha vida. Deus estava contando com todo aquele ensinamento que eu estava lendo, tudo aquilo que eu estava aprendendo. Deus estava contando com tudo aquilo para juntar tudo no final. E deixa eu te falar o que aconteceu. A Bíblia diz, em Judas capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz em Judas capítulo 1, versículo 3, amados, quando empregava toda a diligência
em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Escrever-vos acerca de batalhardes diligentemente pela fé. E sabe, esse texto, esse capítulo é um capítulo só que tem esse livro. Ele começa a descrever algumas coisas, mas como ele diz, eu me senti obrigado a corresponder-me convosco acerca de instruir, ensinar a batalhardes diligentemente pela fé. E no versículo 19, que ele está encerrando toda aquela fala dos acontecimentos e aquelas citações, o versículo 19, ele diz assim, são estes, porque ele estava se referindo a algumas pessoas e algumas situações, os que promovem divisões e são sensuais, porque eles não têm o Espírito. E no versículo 20 ele diz, vós, porém, amados, ou em outras palavras, diferentemente deles, vocês, porém, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Sabe, eu estava ouvindo o irmão Kenneth Hagin pregar, como eu disse, essa mensagem. E o Kenneth Hagin disse, se você começar a praticar o orar em outras línguas, a sua fé vai ser fortalecida, a sua fé vai ser edificada, a sua fé vai ser construída com poder e a sua fé vai começar a funcionar se você começar a orar em outras línguas. E é disso que o apóstolo estava falando, e é sobre isso que o apóstolo Judas estava falando. Ele estava falando sobre, sabe essa fé que está aí? Porque todos nós cristãos recebemos uma medida de fé, como diz Romanos 12:3. Todos nós recebemos uma porção de fé, e todos nós, quando ouvimos a palavra, quando lemos, quando ouvimos a pregação, fé vem para nós. Porque a Bíblia diz que fé vem por ouvir a palavra de Deus, fé vem por ouvir. Amém? Então, quando nós estamos ouvindo a palavra, fé está chegando para nós. Mas muitas vezes você vê pessoas como eu, naquela época que a fé não estava funcionando. Mas quando eu comecei a orar em outras línguas, aquilo foi energizado dentro de mim. Sabe, todas aquelas palavras que estavam dentro de mim, todo aquele conhecimento que estava dentro de mim, tudo aquilo foi mexido, tudo aquilo foi energizado, sabe, alguma coisa Deus colocou ali que edificou a minha vida de tal forma que a minha fé começou a funcionar. E sabe, todo aquele conhecimento começou a fazer sentido e começou a valer. Todo aquele conhecimento começou a valer e a funcionar na minha vida. Edificando-vos. Sabe, o que Paulo usou a palavra edificar e o que Judas ele usou aqui é a mesma palavra, oikodomeu, que significa a mesma coisa. Significa construir, erigir. Significa estruturar, significa lançar os alicerces, significa recarregar, significa fortalecer, significa isso. E nós precisamos colocar isso na nossa vida, sabe, gente? Deixa eu te falar uma coisa, eu não posso ter uma oportunidade de pregar em algum lugar e não contar isso para as pessoas de algo que Deus fez na minha vida, como Ele mudou a minha vida, como Ele chacoalhou a minha vida, porque eu vejo muitas pessoas estão por aí sem ver as coisas acontecer, elas não têm testemunho, mas quando a gente começa a falar para elas a verdade sobre esse assunto, as pessoas começam a praticar e elas começam a ver testemunhos, sabe? Isso está disponível para todos nós. Está disponível para você, está disponível para mim. Deus nos deu isso e Ele quer que energizemos o nosso espírito. Ele quer que nós oremos em outras línguas para ver acontecer, para ver funcionar, para ver a fé ser. Oh meu Deus do céu, nós precisamos prestar atenção nessa mensagem. Porque sabe aquele Pedro que negou a Jesus, mas tinha vontade de servir e não tinha força?
Quando ele recebeu o batismo no Espírito Santo em Atos capítulo 2, a história mudou. Ele tinha vontade, ele tinha desejo, ele tinha escutado as pregações de Jesus como eu tinha escutado. Talvez alguém esteja pensando, não, pastor, só precisa ouvir. Pedro estava ouvindo Jesus. Quantos anos ele caminhou com Jesus, ouvindo as pregações de Jesus? E quer saber de uma coisa? Ouvir as pregações do próprio Jesus, pregado da boca de Jesus. E mesmo assim não estava funcionando. Sabe, Pedro teve um avanço aqui, um pouco ali, ele caminhou um pouco sobre as águas e um pouco, não é tão pouco assim, mas sabe, ele poderia ter caminhado muito mais e poderia ter feito muito mais se ele tivesse aquilo antes. Quando chegou em Atos capítulo 2, e aquelas pessoas vieram para dentro do cenáculo e começaram a zombar deles. Sabe, antes ele estava com medo de uma menininha, ele estava com medo de uma pessoa aqui, outra ali, dizendo, não, eu não conheço Jesus, nem sei quem ele é. Eu estava com ele, não. E de repente agora uma multidão entrou ali para dentro do cenáculo e começou a acusar e dizer, eles estão bêbados e tudo isso. E Pedro se levantou com os 11, a Bíblia diz que ele se levantou e ele começou a falar ousadamente. Antes ele estava se escondendo, agora tem 3.000 pessoas. Se uma pessoa, 2, 3 pessoas fez Pedro ficar com medo, porque 3.000 pessoas, Pedro agora está tão ousado. Algo aconteceu com Pedro. Algo aconteceu com Pedro. Sabe, nós temos tentado ser cristãos na nossa própria força e não funciona desse jeito. Nós temos tentado ser, sabe, crente forte. Por que eu nunca fico forte? Por que eu nunca fico igual aquela irmã, aquele irmão? Por que comigo é assim? Talvez seja porque você ainda está como Pedro antes e você precisa ser como Pedro depois. O que fala em outras línguas. Jesus falou, não vão ainda ao mundo. Espere a promessa se cumprir. Espere a promessa se cumprir, porque vocês vão receber poder. Dunamis. Meu Deus do céu, nós temos que entender isso. Dunamis, poder explosivo, que faz um homem medroso ser corajoso, que faz um homem tímido ser ousado aonde for pregar, que faz termos coragem. Sabe, se você me conhecesse antes, você saberia do que eu estou falando. O quanto eu era tímido e tinha um complexo de inferioridade. Mas eu não tenho mais isso. Mas eu sou corajoso e ousado para ir em qualquer lugar e fazer as demonstrações do Espírito, como as que você vai ver aqui hoje. Porque eu confio no Espírito Santo. Então, gente, ele faz forte ao cansado e multiplica. Não soma, não. Multiplica as forças. Sabe, multiplicar é mais do que somar. Porque 5 mais 5 é 10 e 5 vezes 5 é 25. Então, quando diz que multiplica, é mais do que o que você está pensando. Então, se na velha aliança você podia ter as forças esperando no Senhor, o que nós podemos ter aqui nessa nova aliança, que é uma aliança superior? Vocês estão comigo? Então, quando eu comecei a praticar, porque aí eu comecei a praticar. Pastor, aí eu comecei a orar em outras línguas. Eu não precisava pagar ninguém, eu não tinha dinheiro, mas não precisava pagar. Deus já tinha me dado uma boca, uma voz, uma fala. Sabe, eu não precisava pedir licença para ninguém para orar em outras línguas. Eu não precisava. É por isso que nós não temos desculpa. Ah, pastor, sabe o que é? Ninguém me dá uma chance. Mas e essa boca que você tem? Construa, faça acontecer. Faça valer a pena o que você recebeu. A oportunidade que foi dada para nós é maior do que tudo que eles já tiveram na velha aliança. Tudo o que eles já tiveram lá. A oportunidade que nós temos hoje. E sabe,
Eu nunca vou ser um crente fraco. Eu nunca me vejo derrotado, sempre vencendo, sempre avançando, sempre crescendo, sempre multiplicando, sempre mais e sempre mais. Agora, sabe qual que é o problema? E eu vejo isso no que diz respeito à confissão e à oração em outras línguas. Às vezes as pessoas dizem que isso não funciona, eu tentei e não funcionou. Não, você não tentou não, para de ser mentiroso. Às vezes as pessoas tentam 3, 4 dias, falam, eu confessei, pastor, não funciona assim do jeito que vocês falam, não. É preguiçoso. Quem disse que está determinado que seria em 3, 4 dias? Se você confessar até acontecer, vai acontecer. Se você orar em línguas até manifestar, vai manifestar. E no processo da oração em línguas, não vai acontecer. No minuto que você começa a orar em línguas, começa a acontecer. Você apenas não vê, porque a Bíblia diz que quem ora em outras línguas, quem fala em outras línguas, assim mesmo se constrói. Então você já começou o processo de construção. Eu não vi nada. Continue, porque vai começar a aparecer. Porque sempre uma construção começa para baixo. E quanto maior a construção, mais para baixo ainda. Nós estamos falando sobre construção. Não é o que significa isso? Edificar. Por que nós falamos edifício? Porque foi edificado. E que tamanho que você quer o seu edifício? Qual o tamanho da sua edificação? Da sua construção? Sabe, eu estou nesse negócio há 20 anos. Eu não olho para trás e fico pensando, já tenho muito tempo. Não, quando eu olho para lá, eu penso, a construção é grande. A construção é grande. A construção é grande. Pastor, ainda não vejo muita coisa na sua vida, não. Espera que você vai ver, porque eu não parei, eu não desisti e eu não vou parar. Eu não vou parar, sabe? Eu olho sempre para a vida do irmão Kenneth Hagin. E se você pensar sobre a vida dele, esse homem viveu 86 anos de idade. E aproximadamente 50 anos da vida dele, quase ninguém conhecia ele. Eu estou falando sobre 50 anos da vida de alguém que começou a pregar com 17 anos. Com 17 anos. E aproximadamente 50 anos, ninguém sabia quem ele era. Ele mesmo conta que alguém disse para ele assim, como que de repente você apareceu? Ninguém te conhecia, ninguém sabia o seu nome. Não, não foi de repente. Ele estava na estrada construindo. Sabe, no início da década de 70, o ministério do Kenneth Hagin realmente explodiu. Mas o Kenneth Hagin não começou a pregar em 1970. Ele não começou a pregar nessa época. E o que ele estava fazendo durante esse processo? Como ele mesmo diz, pregando nas pequenas igrejas aqui e ali. Porque alguém disse, você pregava somente nas pequenas igrejas e de repente o seu ministério explodiu. Não, não é de repente. Não é de repente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Kenneth Hagin se manteve firme, falando a palavra, orando em outras línguas e seguindo o Espírito Santo, como ele disse. Kenneth Hagin se manteve firme, falando a palavra, orando em outras línguas e seguindo o Espírito Santo. E sabe que é um exemplo melhor do que esse? Nós precisamos acreditar na mensagem que chegou para nós. Tanto vocês que estão aqui, quanto vocês que assistem pela internet. Não tem desculpa para passar nessa vida sem fazer acontecer proezas na terra. Porque quando você recebe uma mensagem como essa, você tem que se levantar como alguém corajoso, valente e dizer, deixa comigo, eu tenho uma boca. Deixa comigo, eu tenho uma boca. Deixa comigo, eu tenho uma boca. Eu vim aqui provocar você. Eu vim nessa igreja provocar você. A pegar aquilo que você já tem ouvido dos pastores aqui. A pegar aquilo que você já tem ouvido. Mas sair para praticar como nunca. Deixa eu te dizer isso. Entramos agora no ano de 2026. Estamos no dia 4 de janeiro de 2026. Eu fiz isso já e eu vou propor algo para você. Eu fiz o ano passado e consegui cumprir. E eu fiz de novo esse compromisso. Esse ano eu vou orar em línguas como eu nunca orei na minha vida antes. Eu disse isso no início de 2025 para mim mesmo. Eu vou orar em outras línguas
como eu nunca orei antes. E eu fiz. E agora 2025, meu irmão, eu vou orar em outras, 2026, eu vou orar em outras línguas, como eu nunca orei antes. E deixa eu te falar uma coisa, eu li um livro de Ed Dufresne, que foi marido da Nancy, e no livro ele fala sobre algumas profecias e algumas coisas que aconteceram. E você vai ver números, sempre de 20 em 20, 40 e 40 anos, alguma coisa aconteceu, um grande avivamento a cada 40 anos aconteceu. E a cada 20 anos teve ali um sopro para continuar dando sopro naquele avivamento que havia começado. Então a cada 40 anos e a cada 20 anos, e se você for olhar os avivamentos que aconteceram, você vai descobrir que falta apenas um ano para mais um poderoso avivamento na face da terra, que vai acontecer em 2027. Então 2026 é um ano para a gente se preparar para algo que vai ser estrondoso nessa terra. A vinda do Senhor está muito perto, muito próxima. E nós temos ouvido as profecias que diz que haverá um grande e último avivamento antes disso. E ele vai ser maior do que tudo que nós já vimos. Se é que a nossa geração já viu alguma coisa. Mas eu estou cheio de expectativa para o que está prestes a acontecer. Estou cheio de expectativa, mas deixa eu te falar uma coisa. Quando você pode crer, você antecipa algumas coisas para você. E eu estou crendo em trazer coisas para esse ano. Como isso? Como nós faremos isso? Como eu vou fazer isso? Se nós nos entregarmos ao Espírito Santo, como Ele tem desejado, Ele vai poder nos usar. Deixa eu te falar uma coisa. Não menospreze essa mensagem. Quando Deus ganhou a minha atenção em 2004, 2005, e eu comecei a pensar sobre esse assunto, e agarrei essa mensagem, a minha esposa, os meus filhos e as pessoas que me seguem são as minhas testemunhas de que eu nunca mais larguei. E eu nunca mais vou largar. Agora, eu estou falando isso por causa de você e para você. Para que você pode revolucionar a sua vida com algo que foi dado para você. Quando você ora em outras línguas, você energiza o seu espírito e você ativa a sua fé. E você se edifica na sua ou sobre a sua fé santíssima, orando no Espírito Santo. Eu vou pedir para a banda subir ali, eu vou pedir para você ficar de pé e começar a orar em outras línguas. E nós vamos ver um mover do Espírito aqui nesse lugar. Nós vamos ver o agir de Deus aqui nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Comece a orar em outras línguas, comece a orar, comece. Ora katara la basiri dere que andara la masud. Rocochete que andara la masi e andara suri cantarasi. Ele vai renovar as suas forças. Ele vai renovar as suas forças. Ele vai renovar as suas forças. Mas preste atenção numa coisa. Você não pode renovar as suas forças hoje. E deixa eu te falar isso ainda. Quando você ora em outras línguas, você se carrega. E amanhã você vai gastar essa energia que você carregou hoje. E se você orar bastante em outras línguas, você vai gastar menos energia do que o que você acumulou. E quando você começar a orar em línguas amanhã, você vai gastar energia de novo. Mas se você orar em outras línguas ao ponto de ter mais do que você vai precisar, sempre vai ter um pouco, sempre vai ter um acúmulo de energia na sua vida. Então nós não podemos orar em outras línguas um pouquinho. Nós não podemos orar em outras línguas alguma coisinha. Nós precisamos orar em outras línguas ao ponto de sempre ter energia para o dia seguinte. E quando nós estamos tendo energia para tudo que nós vivemos e nós fazemos e nós gastamos e nos desgastamos, então nós estamos ali orando em outras línguas e orando em outras línguas. Deixa eu te falar isso. E eu aprendi isso com Kenneth Hagin.
Nós precisamos ser constantes. E o que desanima as pessoas, o que frustra as pessoas, é que elas oram em línguas bastante hoje, e talvez elas orem em línguas amanhã e depois de amanhã, e depois elas passam 3, 4, 5 dias sem orar, e aí elas se veem fracas e elas pensam: isso não funciona, isso não dá certo. Deixa eu te falar uma coisa: seria melhor, ao invés, de repente você fez num dia só 7 horas de oração em línguas, e depois os próximos 6 dias você não ora nada. Seria melhor que você dividisse isso em 1 hora por dia. Sabe, é claro que orar em outras línguas 7 horas, se você pudesse orar 7 horas diariamente, seria muito melhor. Mas a constância vai te levar em lugares que você não tem experimentado, porque muitas vezes você vive dias de fraqueza, porque você não colocou nada lá e a energia que você tinha desgastou. Então você precisa fazer como alguém que vai fazer determinadamente, constantemente. Alguém que vai fazer um pouco hoje, alguém que vai fazer um pouco amanhã, e alguém que vai fazer um pouco depois de amanhã. E nós temos que ser consistentes, nós temos que ser constantes, nós temos que permanecer fazendo. Vai funcionar se você continuar fazendo, vai funcionar. Olha, deixa eu te falar uma coisa: quando eu oro em outras línguas eu tenho experiências. Quando eu oro em outras línguas eu sinto a unção tangível. Quando eu oro em outras línguas eu vejo coisas acontecer. Quando eu oro em outras línguas eu vejo milagres, eu vejo curas. Quando eu oro em outras línguas eu vejo acontecer. Mas eu sou constante, eu me mantenho fazendo. Eu preciso me manter fazendo, porque eu serei como qualquer outra pessoa se eu não me carregar todos os dias. Eu serei como qualquer outra pessoa, e esse é um grande problema, ser como qualquer outra pessoa. Nós precisamos fazer a diferença, nós precisamos agir como alguém diferente. Deixa eu te falar uma coisa: pessoas já nos disseram que Kenneth Hagin ficava o tempo todo movimentando a boca, sempre falando, sempre confessando, sempre orando em outras línguas, sempre, o tempo todo. Se nós queremos ter sucesso como esses grandes homens e mulheres de Deus tiveram, nós precisamos fazer como eles. E deixa eu te falar: você não pode se ver pequeno. Pastor, isso não é para mim, não. Pastor, isso não tem a ver comigo. Tem a ver com você. Deus chamou você para coisas grandes. Deus chamou você para fazer a diferença. Deus chamou para você. E se você está ouvindo essa mensagem hoje, essa mensagem é para você, é com você, é sobre você. Deus quer fazer algo novo na sua vida. Deus quer fazer algo diferente na sua vida. Deus quer que você tenha novas experiências. Sabe, até aquele momento da minha vida eu não tinha experiências. Até aquele momento da minha vida eu não tinha nada. Até aquele momento da minha vida eu não via nada. Mas deixa eu te falar uma coisa: quando eu resolvi entrar, oh meu Deus, quando eu resolvi entrar, eu comecei a ver coisas acontecer. Eu comecei a ver manifestações. Eu comecei a ver, oh meu Deus, deixa eu te falar uma coisa, irmão, irmã. Deus está querendo fazer algo aqui hoje. Deus está querendo transmitir algo aqui hoje. Eu sei que não é isso que Deus espera, não é isso que Deus quer. Ele quer que cada um de nós nos edifiquemos por nós mesmos. Mas existem momentos, e é por isso que existe o corpo de Cristo, e é por isso que existe o corpo de ministros. Existem momentos em nossas vidas que nós precisamos de uma ajuda, que nós precisamos de um empurrão, que nós precisamos de algo de alguém. Então, nesse sentido, eu quero dizer para você que eu vou estar impondo as mãos em pessoas e vou transferir o que está operando na minha vida aqui. Mas deixa eu te dizer, isso vai impulsionar você, isso vai empurrar você para frente, isso vai lançar você para frente, mas você precisa manter a constância, você vai precisar trabalhar nisso, você vai precisar fazer isso acontecer na sua vida, porque muitas vezes acontece com as pessoas, que muitas vezes elas recebem imposição de mãos, e elas acham que a imposição de mãos vai fazer tudo por elas. E deixa eu te dizer, a imposição de mãos não vai fazer tudo por você. A imposição de mãos vai te ajudar, como tem ajudado muitos de nós, mas nós precisamos entender que há uma prática que precisa ser colocada. Então eu quero começar liberando uma unção daqui sobre vocês, e a unção vai tocar vocês nos seus lugares. A unção vai começar a tocar pessoas aí. A unção vai começar a manifestar tangivelmente em pessoas aqui.
Então se prepara para ser tocado. Não fica desconexo, não fica desconectado. Você está num culto ao Senhor. Você está num culto ao Senhor. A unção vai começar a tocar as pessoas aqui. O Espírito Santo vai começar a tocar as pessoas aqui. Pessoas vão sentir formigamentos nas mãos. Pessoas vão sentir nas pernas. Algumas pessoas sentem gelado, outras sentem quente. Algumas pessoas esquentam a barriga, outras formigam os dedos. Algumas pessoas sentem, são diversas sensações. Mas essas sensações que não estavam aí, que vão começar agora, saiba que é o toque do Espírito Santo. Saiba que Ele vai começar a tocar você aí. Saiba que Ele vai começar a tocar você no seu lugar. Então se prepara para isso agora. Ore em outras línguas, adore a Deus, faça alguma coisa, mas não fica desligado aí. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu confio em Ti. Eu confio em Ti, Espírito Santo, para tocar as pessoas nesse lugar. Uma nova força vindo sobre elas, um novo vigor, uma nova força, a unção tangível tocando essas pessoas aqui. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu libero a unção nesse lugar. Eu libero a unção nesse lugar. Eu libero a unção nesse lugar. Ei, eu libero a unção nesse lugar. Receba aí, receba aí, receba aí. Receba aí, receba o toque divino. Receba o toque de Deus. Receba aí, receba aí, receba aí. Vai fluindo, vai fluindo. Vai fluindo em você, vai fluindo em você. Ei, tem muita unção aqui. Tem muita unção nesse lugar. A unção coletiva é sempre maior que a unção individual. E por mais que eu tenha uma unção sobre mim, mas a unção coletiva é sempre muito maior. Então a unção está se espalhando agora. A unção está se espalhando agora. A unção está se espalhando agora. Toca, Senhor. 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 Fogo do Espírito. Fogo do Espírito. Fogo do Espírito. Mais, 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 mais. Cheios, 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 cheios. Antes de eu orar por vocês, por alguns aqui na frente, deixa eu falar algo que eu recebi. Eu ouvi que alguém machucou aqui a batata da perna. Alguém machucou a batata da perna. Eu não sei como foi, mas eu sei que alguém se machucou. E aí eu queria orar por você, porque o Senhor quer curar você. Isso é uma palavra de conhecimento a respeito de alguém que se machucou. Machucou a perna. Então se você está aqui, deixa eu orar por você. Porque o mesmo Deus que mostrou é o Deus que quer curar. Aonde está você? Para eu saber. Aonde está você? Não fique com vergonha, ok? Não fique com vergonha. E eu vou orar por você, para você ser curado. Vem cá então, vem cá. Vem cá. Vem cá. Está vindo ali. Continue orando, que o Espírito Santo está movendo aqui. O Espírito Santo está movendo nesse lugar. E a unção vai ficar mais forte. A unção vai ficar mais forte. A unção vai ficar mais forte. O rabacatara labaceri deriquiandara labaceri. E que atala labaceri andara suricantara lamaceri andara labaceri.
O Shatara Masuri que anda lá la Masuri que hasta levanta lá la base. Xere brandala la Masuri que anda lá Siteri que anda lá la Basuri. Rofa Shete que hasta la Basuri que anda lá la Masuri anda lá si. Shadabala Basiteri que hasta levanta lá la Masuri anda lá si. O Rabakatara la Masuri anda lá Suri que anda lá la Masuri anda lá si. Que hasta la basuri cantara la masuri cantara la masuri andara assim. Qual que é o seu nome? Maria José. Maria José. O que aconteceu na sua perna? Caiu. Você caiu? E machucou? Bem na onde eu falei? No joelho. Ok. Qual que é? Nesse aqui? Ok. O poder de Deus vai curar você. Em nome de Jesus, eu libero a unção do Espírito para curar. Eu libero um poder para curar aqui. Seja curada. Seja curada. Seja curada agora. Em nome de Jesus. Dores fora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tudo sendo colocado em ordem. Tudo sendo colocado no lugar. Tudo voltando ao lugar normal e correto. Alinhando. Alinhando. E em nome de Jesus. 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 Veja aí o que aconteceu, veja. O que você tinha dificuldade de fazer? Andar? Vem, vem pela fé, vem. Vem. O poder de Deus entrou aí. O poder de Deus entrou aí. Dá sua mão. Em nome de Jesus. O que você sente? O que você sente? O que você está sentindo? Como? Ainda tá? Ainda tá? Posso colocar a ponta do dedo? Posso? Em nome de Jesus. É uma ordem, não é um pedido. Volte ao lugar, volte ao normal. Toda luxação sendo curada agora. Toda inflamação saindo agora. Eu libero a unção. Eu libero o poder para curar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você estava com dor? Não? Estava sem dor? É? Então caminhe. Vai ficar 100%. Vai ficar 100%. Vai ficar 100%. Você não vai precisar mais daquilo ali. Vai voltar tudo ao normal. Vai voltar tudo ao normal. 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 Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Depois você veio aqui testemunhar. Agora, se você recebeu alguma dessas manifestações que eu falei de unção, eu quero que você venha aqui na frente. Algumas dessas sensações que eu falei da unção, mão formigando, mão quente, mão gelada, alguma dessas coisas, vem aqui na frente, venha. Vem aqui. Venha, venha rapidinho, venha rapidinho. Venha, 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 venha. Venha. Essas pessoas são as primeiras a receber, mas não significa que são as únicas, gente. E deixa eu te falar por que eu faço isso aqui.
Porque essa unção vai ficar mais forte neles e vai ultrapassar e vai alcançar vocês aí. Então, não fique desconectado. Ah, Deus não me tocou. Calma aí, você ainda está no culto. E muitas vezes Ele já tocou e as manifestações, elas começam a fluir. Então continue orando, continue recebendo, continue recebendo, continue recebendo, continue recebendo, continue, e aqui vai ficar mais forte. E aqui vai ficar mais forte. Aqui na frente vai ficar mais forte. Aqui na frente vai ficar mais forte. Vai ficar mais forte. Pega ele aqui, ó. Pega ele aqui. Pega ele. Vai ficar mais forte. Vai ficar mais forte. Segura ele, segura. Ficando mais forte, mais forte. Mais forte, mais forte, mais forte. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba mais. Receba mais. Continue puxando. Isso. Você está puxando. Você está puxando. Continue pegando. Continue pegando. Mais. Mais. Cheio. Mais. Em nome de Jesus. Vai ficar mais forte. Vai ficar mais forte. Cheio. Mais cheio. Fogo sobre ele. Fogo sobre ele. Fogo. Mais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pega mais. Mais. Cheia. Em nome de Jesus. Pega tudo. Ainda tem muito para a senhora fazer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fogo sobre ela. Mais. Cheio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pega tudo. Mais! Em nome de Jesus. Fogo sobre ela. Sua vida de oração nunca mais será a mesma. Sua vida de oração nunca mais será a mesma. Receba o fogo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cheia. Pegou? Bastante? Amém. Em nome de Jesus. Pega tudo. Qual o problema? Coluna? É? Vem aqui. Olha pra mim.
não consegue ficar de pé? Muita dor? Tem dor? E agora tá doendo? Ah, tá. Entendi. Andador. Você anda com um andador. É? Ok. Você crê que você pode ficar completamente curado? Crê? Deus é o maior interessado. Mais do que você. Ok? Põe a mão nas costas dela, nas costas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu libero o poder de Deus, poder de cura sobre você. Não em meu nome. Não em meu nome. No nome de Jesus. Cura vindo sobre você. Fortalecimento nos ossos, nos músculos. Fortalecimento. Cura, saúde completa. Eu libero o poder do Espírito sobre você agora. Seja completamente livre. Seja completamente curada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Posso colocar a mão aqui? Em nome de Jesus. Está fluindo a unção. Vida está fluindo em você. Vida está fluindo nos músculos, nos ossos, nas juntas. Vida está fluindo em você. A vida de Deus, a unção do Espírito, a unção do Espírito. E Ele está te tocando. Ele está te tocando. Seja curada, completamente curada. Em nome de Jesus. Vamos andar? Vamos? Vamos? Ajuda ela, ajuda. Ajuda ela. Ajuda ela. O poder de Deus entrou em você. Você não precisa nem do andador e nem da cadeira. O poder de Deus entrou em você. Para você ficar completamente curada. Completamente curada. E ter a sua vida normal de volta. Ter a sua vida normal de volta. Ter a sua vida normal de volta. Venha, 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 venha. Venha. A sua vida normal de volta. A sua vida normal de volta. É isso, é isso, é isso. Você está fazendo certo. Você está fazendo certo. Você está fazendo certo. Fica aí, fica aí. Fica aí. Vida de Deus fluindo. Vida de Deus fluindo. Vida de Deus fluindo. Mas eu libero o fluir da unção. Receba tudo, receba tudo. Receba tudo, tudo, tudo. Mais, continue recebendo. Continue recebendo. Vida de Deus fluindo nos seus ossos. Vida de Deus fluindo nas juntas. Vida de Deus fluindo nos seus músculos. A vida de Deus fluindo em você. E você vai aprender, reaprender a andar. Você vai reaprender a andar. E não vai precisar mais dos aparelhos. Não vai precisar mais dos aparelhos. Reaprender a andar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Venha, venha, venha. Reaprender a andar. Fica normal. Ele pode soltar você? Pode? Consegue? Não está segura? Não? Ok. Você acredita que o poder de Deus entrou em você? Ele está colocando tudo em ordem aí, ok? Ok? Em
nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu libero a unção. Eu libero a unção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu libero a unção do Espírito sobre você. Mais. Pega tudo. Está sobre você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebe tudo. Recebe tudo. Mais. Depois você vai vir testemunhar aqui, viu?